Você acompanha a partir de agora uma entrevista com o governador do estado, João Dória, que gentilmente conversa com a Rádio Aparecida e com a Rádio Pop 90,9 FM. Olá, governador, bom dia. Ei, bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Pop. Bom dia, Aparecida. Governador, a gente começa falando sobre a vacinação. O estado já começou a aplicar a terceira dose da vacina para os idosos acima de 60 anos em algumas cidades, acima de 80 anos em outras cidades. Há uma certa modificação no calendário nesse sentido, porque algumas cidades já estão mais avançadas do que outras, inclusive aqui na nossa região. Há uma previsão de encerrar esse calendário da terceira dose da imunização. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Eduardo, nessa primeira fase, imaginando que ela possa ser totalmente concluída com as pessoas acima de 60 anos, nós estamos chamando aí de idosos, eu chamo de pessoas experientes, acima de 60 anos, até o dia 10 de outubro, na chamada dose de reforço, né, na terceira dose. E, governador, há previsão depois disso de imunizar também com essa terceira dose, conhecida dose de reforço, esses dois nomes, as pessoas menores de 60 anos? Há alguma previsão nesse sentido? Previsão não, estudos sim, Eduardo. O comitê científico do governo do estado de São Paulo, que é integrado por 7 membros e que são médicos infectologistas, e hoje eu já posso dizer quase que especialistas em Covid-19, depois de 18 meses de reuniões, análises, pesquisas, informações, isso está sendo avaliado sim. Não há uma deliberação, mas há uma análise que está sendo feita, tomando como referência informações da ciência aqui no Brasil e também, Eduardo, informações internacionais de possibilidade de aplicação dessa terceira dose para pessoas com a faixa etária abaixo de 60 anos. Existe algum déficit de vacinas hoje aqui no estado? Há inclusive um impasse com relação à segunda dose da vacina da AstraZeneca. Qual é a negociação com o governo federal para o recebimento dessa segunda dose que está faltando em alguns locais? Eduardo, nós entramos no Supremo, como você sabe, os ouvintes da Rádio Pop e a Rádio Aparecida, e houve uma deliberação ontem, ao final da tarde, do Supremo Tribunal Federal, determinando o Ministério da Saúde a fazer a entrega das vacinas da AstraZeneca para São Paulo. Aliás, uma decisão que vale para São Paulo e vale para também todos os demais estados do país, porque falta vacina da AstraZeneca para a segunda dose, e foi essa a nossa colocação nos últimos dias. Governador, falando agora sobre a abstenção, sobre os faltosos, já há alguma expectativa, alguma estimativa que o senhor tenha em mãos de quantas pessoas poderiam ter se vacinado e não buscaram a imunização? De que forma isso prejudica a estratégia de saúde e também, por consequência, a retomada econômica? Boa pergunta, Eduardo. Majoritariamente as pessoas estão tomando vacina. Diferentemente de 6 meses atrás, onde havia um número expressivo de pessoas dizendo que não tomaria vacina, infelizmente influenciadas por negacionistas e pessoas com sentimento absolutamente equivocado. Hoje São Paulo tem 80% de toda a sua população imunizada com pelo menos a primeira dose. Toda a população. Se considerarmos o público adulto com mais de 18 anos, 97,7%, quase 98% da população já com pelo menos uma dose da vacina, população maior de idade, acima de 18 anos. Para fechar o assunto pandemia, governador, há preocupação com a variante Delta e demais variantes, tendo em vista que houve a queda de muitas restrições de circulação que nós tínhamos no estado e agora há uma certa preocupação com essas variantes? Há uma atenção, preocupação, eu diria mais atenção, combinadamente com preocupação. O que temos observado é uma queda consistente dos indicadores à medida em que a campanha de vacinação avança. E tem avançado com uma vantagem. A Coronavac, ela imuniza contra a Delta, a variante Delta, ela tem na Coronavac uma vacina eficaz. Portanto, mesmo com o surgimento, Eduardo, da variante Delta aqui em São Paulo, há 10 semanas que continuamos observando a queda dos números de novas internações, felizmente também de leitos de UTI e muito felizmente também a queda no número de óbitos. Nós estamos numa taxa de ocupação de leitos de forma reduzida já há 10 semanas consecutivas, ou seja, boa notícia, o que permitiu inclusive que nós não tivéssemos mais quarentena
aqui em São Paulo, Eduardo, embora a obrigatoriedade por lei do uso de máscara está valendo até 31 de dezembro. Não podemos também deixar de falar, governador, sobre política, inclusive política em âmbito nacional. O senhor vai mesmo concorrer às prévias do PSDB para ser o candidato do partido à presidência da República. Como está a articulação? A gente teve informações recentemente de que o PSDB mineiro fechou apoio ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O que o senhor pretende fazer para ser o candidato do PSDB e posteriormente se tornar um candidato viável a chegar ao segundo turno? Disputando as prévias, Eduardo. As duas únicas prévias que foram realizadas no Brasil até hoje foram do PSDB e foram realizadas aqui em São Paulo. Em 2016, para a escolha do candidato à prefeitura de São Paulo, e em 2018, para a escolha do candidato do PSDB para o governo do estado de São Paulo. Eu venci as duas prévias. Venci as prévias para a prefeitura em 2016 e depois venci as eleições me tornando prefeito da capital de São Paulo. E depois, em 2018, venci as prévias do partido, todas com bons candidatos. Tínhamos 4 candidatos nas prévias da prefeitura em 2016, 3 candidatos além da minha candidatura em 2018, onde venci novamente, depois venci as eleições para o governo do estado de São Paulo e falo aqui a você e aos ouvintes da POP e da Rádio Aparecida como governador de São Paulo. Estamos nas prévias do PSDB. As prévias somam, agregam, são positivas, são saudáveis e são 4 candidatos. O governador de São Paulo, falando com vocês agora, o senador Tasso Gereissati, do estado do Ceará, o ex-senador Arthur Virgílio, do estado do Amazonas, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Sobre Minas Gerais, eu não vejo nenhum problema, é fato, Aécio Neves definiu e anunciou o apoio a Eduardo Leite em Minas Gerais, mas nós aqui já conquistamos o apoio integral no estado de São Paulo, que representa 40% de todo o PSDB no país, e mais o apoio fechado também dos estados do Paraná, do Pará, do Acre e do Rio Grande do Norte. E assim vamos, é campanha. É saudável que os candidatos estejam circulando pelo Brasil, dialogando com os filiados do PSDB e com as suas lideranças em busca de apoio. Estamos em campanha. Portanto, é muito natural e tudo isso desemboca, Eduardo, no dia 21 de novembro, quando de fato ocorrerão as prévias e aí sim 1.400.000 eleitores filiados ao PSDB farão a sua votação e escolherão o candidato do PSDB à presidência da República. E aí eu concluo, Eduardo, dizendo que esse candidato que for vitorioso nas prévias do PSDB terá força, vitalidade para ser a terceira via, a melhor via para a presidência da República daqueles que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, publicada há 6 semanas, indicou exatamente isso. 52% dos brasileiros, Eduardo, não querem nem Lula nem Bolsonaro. Querem uma alternativa confiável, que possam ter convicção de que será um bom gestor, um bom administrador, que faça isso com honestidade, com decência, priorizando a educação, a saúde, a geração de emprego, a proteção ambiental e a pacificação do Brasil. Governador, agradeço a participação do senhor e peço, a gente já excedeu um pouquinho do tempo, mas eu tenho algumas participações que chegam aqui dos nossos ouvintes também que acompanham a entrevista com o senhor, perguntando sobre preço dos combustíveis. Muito se fala sobre o ICMS, Imposto Estadual. É possível baixar essa alíquota ou até mesmo zerá-la? O que é possível informar as pessoas sobre o preço dos combustíveis aqui no estado de São Paulo, até para desmistificar algumas situações que acabam sendo colocadas em pauta? Eduardo, bom colocar essa questão. Quem precifica o preço do combustível, da gasolina, do diesel, assim como o gás, não são os governos estaduais e nem é o ICMS, é o governo federal, através da Petrobras. O ICMS é o mesmo percentual desde 2015, ou seja, nos últimos 7 anos ele não teve nenhuma variação, absolutamente nenhuma variação, nem no combustível líquido, que é esse que você utiliza nos postos de combustível e nem tampouco no gás. A política é da Petrobras, é um monopólio da Petrobras e a Petrobras é federal, ela não é estadual, ela não é do estado de São Paulo, nem do estado do Rio de Janeiro, nem do estado do Paraná, ela é do governo federal. É um equívoco, eu já tenho dito, Eduardo, que se eleito presidente da República vou privatizar a Petrobras e fazer várias unidades, não privatizar um monopólio que hoje é público, federal, para ser um monopólio privado em todo o país.
Governador João Dória, do PSDB do Estado de São Paulo, muito obrigado pela participação ao vivo aqui na 90,9, na Rádio Aparecida, Rádio Pop, conversando com a população do Vale do Paraíba e de todo o Brasil também. Obrigado pela participação do senhor, pela gentileza de conversar conosco.